Introdução aos sistemas operacionais. Semana 2. Estrutura dos sistemas operacionais. Objetivo: compreender a estrutura interna e os componentes de um sistema operacional, incluindo núcleo, kernel e suas funções. Chamadas de sistema. Modos de operação, usuário e kernel. Tipos de núcleo: monolítico, microkernel, híbrido. Modos de operação: usuário versus kernel. Os computadores modernos utilizam um modelo de proteção chamado modos de operação para garantir a segurança e a estabilidade do sistema. Existem dois modos principais de operação do processador: modo usuário, User Mode. Modo kernel, Kernel Mode. Esses modos determinam o nível de acesso que um programa pode ter aos recursos do sistema, como processador, memória e dispositivos de hardware. O que é o modo usuário? O modo usuário é o estado em que a maioria dos programas que utilizamos no dia a dia são executados. Nele, os aplicativos têm acesso limitado aos recursos do sistema para evitar que um erro em um programa afete o funcionamento do computador inteiro. Características do modo usuário: acesso restrito ao hardware, não pode acessar diretamente a memória, processador ou dispositivos. Só pode executar operações autorizadas pelo sistema operacional. Se precisar interagir com o hardware, deve solicitar permissão ao sistema operacional por meio das chamadas de sistema, System Calls. Se um programa falhar, ele não compromete o funcionamento do sistema operacional. Exemplos de programas que rodam no modo usuário: navegadores de internet, Google Chrome, Firefox. Processadores de texto, Microsoft Word, LibreOffice. Jogos e aplicativos de entretenimento. Programas de edição de imagens, Photoshop, GIMP. Dica prática para técnicos. Se um programa apresentar erro e travar, exemplo, o Google Chrome parou de responder, o sistema operacional pode encerrar apenas esse programa, sem afetar o restante do sistema. Isso acontece porque o navegador está rodando no modo usuário e não tem permissão para acessar diretamente os componentes críticos do computador. O que fazer em caso de travamento? Pressione Ctrl mais Shift mais ESC para abrir o gerenciador de tarefas. Encontre o processo que está travado. Clique com o botão direito e selecione Finalizar tarefa. O sistema encerrará o programa sem precisar reiniciar o computador. O que é o modo kernel? O modo kernel é o nível mais privilegiado de operação do sistema operacional. Nesse modo, o sistema operacional tem acesso total ao hardware do computador e pode executar qualquer operação necessária para o funcionamento do sistema. Características do modo kernel: controle total sobre o hardware. Pode acessar diretamente a CPU, memória RAM, disco rígido e dispositivos de entrada e saída. Executa operações críticas para o funcionamento do sistema. Qualquer erro grave no kernel pode travar ou reiniciar o computador. Exemplos de processos que rodam no modo kernel: gerenciador de memória, controla o uso da RAM. Gerenciador de processos, define quais programas podem rodar e por quanto tempo. Drivers de dispositivos, placa de vídeo, impressoras, teclado, mouse. Sistemas de arquivos, responsáveis por armazenar e recuperar dados do disco. Dica prática para técnicos: se o computador apresentar tela azul da morte, Blue Screen of Death, BSOD, significa que ocorreu um erro crítico no modo kernel. Esse tipo de falha pode ser causado por drivers incompatíveis ou corrompidos. Problemas de hardware: memória RAM defeituosa, superaquecimento da CPU. Vírus ou malwares que tentam modificar arquivos do sistema. O que fazer ao encontrar uma tela azul? Anote o código do erro exibido na tela. Reinicie o computador e verifique os drivers no gerenciador de dispositivos. Utilize a ferramenta Verificador de Drivers do Windows para testar possíveis falhas. Se o problema persistir, execute um teste de memória com a ferramenta MainTest86. Diferença entre modo usuário e modo kernel. Característica: acesso ao hardware. Modo usuário: restrito, via chamadas de sistema. Modo kernel: total, pode acessar diretamente. Quem usa? Modo usuário: programas comuns, navegadores, jogos. Modo kernel: componentes do SO, drivers, memória. Segurança. Modo usuário: maior, falha em um programa não afeta o sistema. Modo kernel: menor, erro pode travar todo o PC. Exemplo de falha: modo usuário: aplicativo travando. Modo kernel: tela azul da morte, BSOD. Dica prática para técnicos:
Se um cliente relatar que o computador está travando ou desligando sozinho, faça a seguinte análise. Se apenas um programa estiver travando, o problema está no modo usuário, pode ser um software com erro. Se o computador reinicia sozinho ou mostra a tela azul, o problema está no modo kernel, pode ser um driver ou hardware com defeito. Assista o vídeo a seguir, instruções do modo núcleo, sistemas operacionais. Como ocorre a troca entre os modos? O sistema operacional precisa alternar entre os modos usuário e kernel constantemente para permitir que os programas executem ações seguras sem comprometer o sistema. Por que é necessário alternar entre esses modos? Quando um programa comum, em modo usuário, precisa realizar uma ação que envolve recursos protegidos do sistema, como acessar um arquivo no disco ou enviar dados pela rede, ele não pode fazer isso diretamente. Isso porque, se todos os programas tivessem acesso irrestrito ao hardware, um erro ou um programa malicioso poderia corromper dados importantes, travar o sistema, comprometer a segurança de outros programas ou do próprio sistema operacional. Para evitar esses problemas, o sistema operacional age como um guardião. Ele alterna entre os modos usuário e kernel para garantir que apenas operações seguras e autorizadas sejam realizadas.
Como funciona a alternância entre os modos? Solicitação do programa. Quando um programa em modo usuário precisa realizar uma operação privilegiada, como ler um arquivo, ele faz uma chamada de sistema, System Call. Essa chamada é uma solicitação ao sistema operacional para realizar a operação em seu nome. Troca para o modo kernel. Ao receber a chamada de sistema, o processador muda do modo usuário para o modo kernel. Isso é feito por meio de uma instrução especial da CPU, que eleva o nível de privilégio. Execução no modo kernel. No modo kernel, o sistema operacional verifica se a operação solicitada é segura e autorizada. Se for, ele a executa. Por exemplo, ele pode acessar o disco rígido para ler o arquivo solicitado. Retorno ao modo usuário. Após concluir a operação, o sistema operacional retorna o resultado ao programa e o processador volta ao modo usuário. O programa continua sua execução normalmente, sem ter tido acesso direto aos recursos protegidos. Exemplo prático. Imagine que você está usando um editor de texto e decide salvar um arquivo. O que acontece nos bastidores? O editor de texto, em modo usuário, faz uma chamada de sistema para salvar o arquivo. O sistema operacional entra em modo kernel, acessa o disco rígido e salva o arquivo. Após concluir, o sistema retorna ao modo usuário e informa ao editor de texto que o arquivo foi salvo com sucesso. O editor de texto continua funcionando normalmente, sem ter acesso direto ao hardware. Por que essa alternância é importante? Segurança. Impede que programas maliciosos ou com erros comprometam o sistema. Estabilidade. Evita que um programa trave o computador ao acessar recursos de forma incorreta. Controle. O sistema operacional gerencia todos os recursos de forma centralizada, garantindo que eles sejam usados de maneira eficiente e justa. Em resumo, a alternância entre os modos usuário e kernel é um mecanismo fundamental para garantir que o sistema operacional mantenha o controle sobre o hardware e os recursos do computador, permitindo que os programas funcionem de maneira segura e eficiente. Dica prática para técnicos. Se um programa estiver demorando para carregar ou não conseguir acessar um recurso do sistema, exemplo, um navegador que não abre páginas, pode ser um problema nas chamadas de sistema. Para diagnosticar, abra o gerenciador de tarefas e verifique o consumo de CPU e memória. Se um programa estiver consumindo muitos recursos, tente reinstalá-lo. Atualize os drivers do sistema, pois problemas nos drivers podem afetar chamadas de sistema. Conclusão. Os modos de operação usuário e kernel são fundamentais para garantir a estabilidade e a segurança dos sistemas operacionais. Para um técnico de manutenção, entender essa diferença é essencial para diagnosticar e resolver problemas rapidamente. Resumo das principais dicas para técnicos. Se um programa travar, finalize pelo gerenciador de tarefas, modo usuário. Se o PC reiniciar ou mostrar tela azul, verifique drivers e hardware, modo kernel. Para problemas de carregamento, teste chamadas de sistema e atualize drivers. Núcleo, kernel, e suas funções. O que é o kernel? O kernel é o núcleo do sistema operacional, responsável por controlar todos os recursos do hardware e garantir que os programas possam ser executados corretamente. Ele funciona como um intermediário entre os aplicativos do usuário e o hardware, gerenciando memória, processador, dispositivos de entrada, saída e muito mais. Resumo do que o kernel faz. Controla o uso do processador, CPU. Gerencia a memória RAM e a alocação de processos. Permite que programas utilizem hardware sem acesso direto. Garante a comunicação entre software e dispositivos, drivers. Exemplo prático. Pense no kernel como gerente de um restaurante. Os clientes, programas, fazem pedidos, os garçons, chamadas de sistema, levam os pedidos para a cozinha, hardware, e o gerente, kernel, garante que tudo funcione sem confusão. Se um cliente faz um pedido impossível, como um programa tentando acessar memória que não pertence a ele, o gerente recusa o pedido para evitar problemas. Principais funções do kernel. O kernel gerencia todos os recursos do sistema e impede que programas causem conflitos entre si. Suas principais funções são: gerenciamento de processos. Os processos são programas em execução no sistema. O kernel precisa garantir que cada processo receba tempo suficiente de CPU, sem que um monopolize todos os recursos. O que o kernel faz no gerenciamento de processos? Controla quais programas podem ser executados ao mesmo tempo. Define prioridades de execução, quem deve rodar primeiro.
Evita que processos briguem por recursos. Dica prática para técnicos. Se um computador estiver muito lento, pode ser que um programa esteja usando 100% do processador. Para verificar isso, abra o gerenciador de tarefas, Ctrl mais Shift mais ESC. Vá até a aba Processos e veja qual aplicativo está consumindo mais CPU. Se necessário, finalize o processo e verifique se há atualizações ou problemas no software. Gerenciamento de memória. A memória RAM é um recurso limitado. O kernel é responsável por distribuir a memória entre os programas de forma eficiente. O que o kernel faz no gerenciamento de memória? Aloca memória para processos e libera quando não são mais necessários. Evita que um programa utilize a memória de outro. Gerencia a memória virtual, arquivo de paginação. Exemplo prático. Imagine que a RAM é como quartos de hotel e o kernel é o recepcionista. Se um hóspede, processo, precisa de um quarto, memória, o kernel aloca um disponível. Quando o hóspede sai, o quarto é liberado para outro. Dica prática para técnicos. Se um computador estiver lento mesmo sem programas pesados abertos, pode ser um problema de memória. Para verificar, abra o gerenciador de tarefas e veja a aba Desempenho. Memória. Se a RAM estiver sempre acima de 80% de uso, pode ser necessário adicionar mais memória ou verificar se há processos consumindo muita RAM. Gerenciamento de dispositivos, drivers. Os dispositivos de hardware, teclado, mouse, impressora, placa de vídeo, etc., não sabem se comunicar sozinhos com o sistema operacional. O kernel gerencia essa comunicação por meio dos drivers. O que o kernel faz no gerenciamento de dispositivos? Carrega e controla os drivers dos periféricos. Permite que programas acessem dispositivos sem precisar conhecê-los diretamente. Evita conflitos entre dispositivos que querem usar os mesmos recursos. Exemplo prático. Imagine que um teclado novo foi conectado ao computador. O kernel precisa carregar o driver correto para que ele funcione corretamente. Se o driver estiver ausente ou desatualizado, o teclado pode não funcionar. Dica prática para técnicos. Se um dispositivo não estiver funcionando, siga estes passos. Verifique se o driver está instalado no gerenciador de dispositivos, 10mgmtmsc. Se houver um ícone amarelo com uma exclamação, atualize ou reinstale o driver. Teste o dispositivo em outra porta USB ou em outro computador. Chamadas de sistema, System Calls. As chamadas de sistema são a ponte entre programas e o kernel. Sempre que um aplicativo precisa de acesso ao hardware ou a um recurso do sistema, ele faz uma System Call. O que o kernel faz nas chamadas de sistema? Permite que programas interajam com o sistema operacional. Garante que apenas ações seguras sejam executadas. Interrompe processos que tentem acessar recursos não permitidos. Exemplo prático. Quando você salva um arquivo, o editor de texto, programa em modo usuário, não pode acessar o disco rígido diretamente. Ele faz uma chamada de sistema para que o kernel grave os dados no disco de maneira segura. Dica prática para técnicos. Se um programa não consegue abrir ou salvar arquivos, pode ser um problema na comunicação com o sistema. Para diagnosticar, teste executar o programa como administrador. Verifique permissões de arquivos no explorador de arquivos. Propriedades. Segurança. Execute comandos como sfcscanner para reparar arquivos do sistema. Tipos de kernel. O kernel pode ser implementado de diferentes formas, dependendo da arquitetura do sistema operacional. Kernel monolítico. Características. Todos os serviços do sistema operacional estão dentro do kernel. É mais rápido, pois há menos trocas de contexto. Porém, um erro no kernel pode derrubar todo o sistema. Exemplo: Linux, MS-DOS, microkernel. Características. Apenas as funções essenciais ficam no kernel. Outros serviços, drivers, gerenciadores, rodam separadamente. É mais seguro, mas pode ser um pouco mais lento. Exemplo: Minix, QNX. Kernel híbrido. Características. Mistura características do monolítico e do microkernel. Busca um equilíbrio entre desempenho e segurança. Exemplo: Windows NT, XP, 7, 10. macOS. Dica para técnicos. Se um sistema operacional estiver instável, pode ser um problema no kernel ou em um driver. Para resolver,
Atualize o sistema operacional para corrigir falhas no kernel. Verifique drivers no gerenciador de dispositivos e reinstale se necessário. Conclusão: o kernel é o cérebro do sistema operacional, gerenciando processos, memória, dispositivos e chamadas de sistema. Compreender como ele funciona é essencial para diagnosticar problemas técnicos e garantir o bom funcionamento do computador. Chamadas de sistema, System Calls. O que são chamadas de sistema? As chamadas de sistema, System Calls, são mecanismos que permitem que programas de usuário interajam com o kernel do sistema operacional. Como o modo usuário não tem acesso direto ao hardware, os programas precisam solicitar permissões ao sistema operacional para realizar operações como ler e escrever arquivos, alocar memória ou gerenciar processos. Resumo do funcionamento: um programa faz uma solicitação ao kernel através de uma System Call. O kernel processa a solicitação e executa a ação necessária. O resultado é retornado ao programa que fez o pedido. Exemplo prático: quando você abre um arquivo no bloco de notas, notepad.exe, o programa não acessa diretamente o disco rígido. Ele faz uma chamada de sistema para que o Windows gerencie a leitura do arquivo e retorne os dados ao programa. Analogia para facilitar o entendimento: imagine que você está em um hotel e quer um serviço de quarto. Você não entra na cozinha para preparar sua comida. Em vez disso, você liga para a recepção, System Call, e pede sua refeição. A recepção, o kernel, processa seu pedido e um garçom entrega a comida no seu quarto. Chamadas de sistema no Windows NT. No Windows, as chamadas de sistema são chamadas de API do Windows NT e são feitas principalmente através da NTDLL, que contém funções de baixo nível para interagir com o kernel. Caminho das chamadas de sistema no Windows NT. O programa de usuário chama uma função da API do Windows, exemplo, Create File. A API do Windows converte essa chamada em uma chamada nativa do sistema, NTCreateFile, na NTDLL. O kernel executa a ação solicitada e retorna o resultado importante. No Linux, as chamadas de sistema são acessadas diretamente, mas no Windows, elas são abstraídas pela API do Windows, o que torna o sistema mais seguro e menos vulnerável a erros de programação. Dica técnica para técnicos: Windows NT. Se um programa falha constantemente ao abrir um arquivo, pode ser um problema com a chamada de sistema CreateFile. Use o Process Monitor, procmon.ix, e da sysinternals, para monitorar chamadas de arquivos em tempo real e identificar onde está o erro. Exemplos de chamadas de sistema no Windows. As chamadas de sistema são categorizadas de acordo com sua função no sistema operacional. Vamos explorar algumas das principais usadas no Windows NT. Manipulação de arquivos. Exemplos de chamadas no Windows: CreateFile, abre ou cria um arquivo. ReadFile, lê dados de um arquivo. WriteFile, escreve dados em um arquivo. Close and, fecha um arquivo. Aberto. Exemplo prático: se um usuário tentar abrir um arquivo e receber uma mensagem de acesso negado, pode ser um problema com permissões na chamada CreateFile. Dica técnica: use o Process Monitor para verificar se um programa está tentando abrir um arquivo sem permissão suficiente. Gerenciamento de processos. Exemplos de chamadas no Windows: Create Process, inicia um novo processo. Terminate Process, encerra um processo. Wait for Single Object, aguarda um processo terminar. Open Process, obtém informações sobre um processo existente. Exemplo prático: o gerenciador de tarefas usa a chamada Open Process para listar os processos em execução e Terminate Process para encerrar processos. Dica técnica: se um processo estiver consumindo 100% da CPU, use o gerenciador de tarefas para encerrá-lo. Se o processo não puder ser encerrado, pode estar rodando no modo kernel, exemplo, drivers. Comunicação entre processos, IPC, Inter-Process Communication. Exemplos de chamadas no Windows: CreatePip, cria um canal de comunicação entre processos. Duplicate and, permite que processos compartilhem recursos. Send Message, envia mensagens entre janelas. Wait for Multiple Objects, sincroniza múltiplos processos. Exemplo prático: o Windows Explorer e o gerenciador de arquivos usam IPC para se comunicar com o kernel ao abrir ou mover arquivos. Dica técnica: se um programa estiver demorando para responder, pode estar aguardando um IPC bloqueado. Verifique com o Process Explorer se há processos aguardando mensagens.
Como monitorar chamadas de sistema no Windows? Se um programa ou serviço estiver apresentando falhas inexplicáveis, um técnico pode analisar as chamadas de sistema para identificar o problema. Ferramentas úteis para monitoramento. Process Monitor, Procmon.rc, mostra chamadas de sistema em tempo real. Process Explorer, Procex.rc, exibe detalhes dos processos em execução. Windows Performance Analyzer, WPA, analisa o desempenho das chamadas de sistema. Dica técnica para técnicos Windows NT. Se um arquivo não pode ser deletado, use o Process Explorer para ver qual processo está segurando o arquivo. Exemplo prático: criando um processo no Windows, C++, opcional não entra na prova. O código da figura usa o INAPI para criar um novo processo no Windows, equivalente ao FORT, do Linux. O que este código faz? Usa createProcess, para iniciar o bloco de notas. Aguarda o processo ser finalizado, wait for single object. Fecha os andres do processo para liberar recursos, close andre. Como o Windows protege o modo kernel? O modo kernel é uma parte crítica do sistema operacional Windows, responsável por gerenciar recursos de hardware, memória, processos e segurança. Por ter acesso privilegiado a todos os componentes do sistema, qualquer falha ou vulnerabilidade no modo kernel pode comprometer a estabilidade e a segurança do sistema como um todo. Para proteger o modo kernel, o Windows implementa várias camadas de segurança, incluindo a assinatura de drivers, o PatchGuard e o uso de ferramentas como o Windows Defender e o Secure Boot. Essas técnicas visam prevenir a execução de códigos maliciosos, a modificação não autorizada do kernel e a instalação de drivers não confiáveis. Assinatura de drivers. A assinatura de drivers é um mecanismo de segurança que exige que todos os drivers de dispositivo instalados no Windows sejam assinados digitalmente por uma autoridade certificadora reconhecida. Essa assinatura garante que o driver foi testado, aprovado e não foi alterado desde sua criação. O processo de verificação de segurança é essencial para evitar que drivers maliciosos ou mal codificados sejam carregados no modo kernel, o que poderia levar a falhas críticas, vulnerabilidades de segurança ou até mesmo a execução de código arbitrário com privilégios de kernel. Quando um driver não assinado ou com uma assinatura inválida tenta ser instalado, o Windows bloqueia a instalação e exibe uma mensagem de erro. Essa imposição de assinatura é particularmente importante em sistemas de 64 bits, onde a execução de drivers não assinados é estritamente proibida. Em sistemas de 32 bits, é possível desativar temporariamente a imposição de assinatura de drivers, mas isso não é recomendado, pois expõe o sistema a riscos de segurança. Dica técnica para técnicos Windows NT. Se o Windows exibir um erro informando que um driver não pode ser instalado, pode ser por falta de assinatura digital. Para verificar e desativar temporariamente, reinicie o PC e pressione F8 antes do Windows iniciar. Escolha a opção Desativar imposição de assinatura de driver. Instale o driver necessário e reinicie normalmente. PatchGuard. O PatchGuard, também conhecido como Kernel Patch Protection, KPP, é uma tecnologia introduzida no Windows para proteger o kernel contra modificações maliciosas. Ele monitora constantemente o código do kernel em busca de alterações não autorizadas, como patches ou hooks aplicados por malwares ou softwares de terceiros. Se o PatchGuard detectar uma modificação no kernel, ele força uma reinicialização do sistema para restaurar a integridade do kernel. Essa proteção é crucial porque muitos malwares tentam modificar o kernel para obter acesso privilegiado ao sistema, permitindo que eles ocultem sua presença, desativem mecanismos de segurança ou realizem operações maliciosas sem serem detectados. O PatchGuard é especialmente eficaz contra hooks, que são tipos de malwares projetados para se infiltrar no kernel e permanecer ocultos. No entanto, o PatchGuard não é infalível. Alguns malwares avançados podem tentar desativar ou contornar o PatchGuard, mas isso requer um alto nível de sofisticação e conhecimento técnico. Além disso, o PatchGuard é atualizado regularmente pela Microsoft para se manter à frente das técnicas de evasão usadas por malwares. Windows Defender e Secure Boot. O Windows Defender é uma solução de segurança integrada ao Windows que oferece proteção em tempo real contra malwares, vírus e outras ameaças. Ele inclui um componente chamado Kernel Mode Driver, que opera no modo kernel para monitorar atividades suspeitas e bloquear tentativas de exploração de vulnerabilidades no kernel. O Windows Defender também trabalha em conjunto com outras tecnologias de segurança, como o PatchGuard, para garantir que o kernel permaneça seguro. O Secure Boot é uma funcionalidade do firmware UEFI, Unified Extensible Firmware Interface,
que verifica a integridade do sistema operacional durante o processo de inicialização. Ele garante que apenas código assinado e confiável seja carregado no modo kernel, prevenindo a execução de bootkits e outros malwares que tentam se infiltrar no sistema antes mesmo do Windows ser carregado. O Secure Boot é particularmente eficaz em sistemas modernos que utilizam o UEFI em vez do BIOS tradicional. Isolamento de memória e virtualização baseada em segurança. Além das técnicas mencionadas, o Windows também utiliza isolamento de memória e virtualização baseada em segurança para proteger o modo kernel. O isolamento de memória garante que processos no modo usuário não possam acessar ou modificar diretamente a memória do kernel. Isso é alcançado por meio de mecanismos como a Virtual Address Space Separation, que divide a memória em espaços de endereçamento separados para o kernel e os processos de usuário. A virtualização baseada em segurança, por sua vez, usa tecnologias como a Hyper-V para criar ambientes isolados onde processos críticos podem ser executados sem risco de interferência externa. Isso é particularmente útil para proteger componentes do kernel que são frequentemente visados por ataques, como o gerenciador de memória e o agendador de tarefas. Conclusão: a proteção do modo kernel é uma prioridade máxima no Windows, dada sua importância para a estabilidade e segurança do sistema. Através de técnicas como a assinatura de drivers, o PatchGuard, o Windows Defender, o Secure Boot e o isolamento de memória, o Windows cria múltiplas camadas de defesa para prevenir falhas e ataques. Essas medidas garantem que o kernel permaneça íntegro e seguro, mesmo diante de ameaças cada vez mais sofisticadas. Para técnicos e administradores de sistemas, entender essas proteções é essencial para manter a segurança e a confiabilidade dos sistemas Windows. Conclusão: a separação entre modo usuário e modo kernel é essencial para manter segurança e estabilidade no Windows. Para técnicos de suporte e manutenção, entender essa diferença ajuda a diagnosticar falhas e corrigir problemas rapidamente. Atividade avaliativa. Questionário no Moodle. Subir as respostas no ambiente de aprendizado. O que é o kernel de um sistema operacional? Qual a diferença entre um kernel monolítico e um microkernel? Cite 3 exemplos de chamadas de sistema e sua função. Explique a diferença entre modo usuário e modo kernel.